A porta de mogno estava ligeiramente entreaberta, apenas alguns centímetros. Era o que separava o meu mundo antigo daquele que me esperava. Através dessa fresta, eu via o sol da tarde a inundar o escritório imaculado de Diogo, iluminando o logótipo da prestigiada Sociedade de Advogados gravado na divisória de vidro. Eu ouvia o sussurro baixo de vozes, a voz dele, quente e íntima, de uma forma que eu não o ouvia falar para mim há muitos meses. Empurrei a porta um pouco mais e lá estava ela, a minha irmã Mariana. O seu cabelo castanho caía em cascata sobre o ombro de Diogo, enquanto ela estava sentada no colo dele, na sua grande poltrona de cabedal. Os seus lábios estavam pressionados numa fome desesperada de novos amantes. Os seus dedos bem cuidados emaranhavam-se no cabelo escuro dele, enquanto as mãos dele agarravam a cintura dela como se ela lhe pertencesse. Eles não me ouviram entrar. Estavam demasiado absortos um no outro para notarem a mulher que era casada com um deles há 2 anos e que, durante 28 anos, partilhara com a outra as celebrações de Natal em família. Fiquei ali parada pelo que pareceu uma eternidade. Embora, na realidade, devam ter sido apenas alguns segundos a ver a minha vida inteira a desfazer-se em pó. Então, Mariana abriu os olhos e viu-me por cima do ombro de Diogo. Ela não ofegou, não se afastou, nem sequer pareceu surpreendida. Ela sorriu. O meu nome é Leonor Almeida, e até aquele momento eu pensava que sabia exatamente quem era. Eu era a esposa que preparava almoços caseiros e deixava bilhetes de encorajamento na pasta do marido. Eu era a irmã que nunca se esquecia de ligar no dia de aniversário e que estava sempre pronta a oferecer um ombro para chorar. Eu era a filha que visitava os pais todos os domingos e fingia não notar como a minha mãe comparava as minhas conquistas com a carreira mais glamourosa de Mariana em relações públicas de moda. E, ao que parece, eu era uma completa idiota. Oh, disse Mariana, finalmente a deslizar do colo de Diogo, mas sem fazer qualquer esforço para arranjar a sua aparência desleixada. Leonor, chegaste cedo, cedo. Como se fosse uma reunião marcada, como se eu os estivesse a interromper ao entrar no escritório do meu próprio marido. Diogo, com a sua calma habitual, ajeitou a gravata, da mesma forma que o fazia antes de reuniões com clientes. Os seus olhos cinzentos, pelos quais me apaixonei nos tempos de faculdade, enquanto estudávamos juntos para os exames, encontraram os meus. Não havia culpa nem desafio. Havia indiferença. Precisamos de conversar, disse ele, como se essas 3 palavras pudessem de alguma forma explicar o que eu acabara de ver. Sobre o quê? As palavras saíram-me estranguladas. Mal reconheci a minha própria voz. Há quanto tempo isto dura? Quantas vezes? Leonor, por favor. Havia aquela nota familiar de condescendência na voz de Mariana, que ela aperfeiçoara desde a infância. Não compliques as coisas, não compliques. Olhei fixamente para ela, a ver, lá de verdade. Mariana sempre fora bonita, a confiante, aquela que conseguia entrar em qualquer sala e captar a atenção de todos. Aos 30 anos, era 2 anos mais nova do que eu, mas sempre agiu como se fosse uma década mais sábia. Hoje, sentada no sofá de cabedal, enquanto Diogo permanecia atrás da sua secretária, como se fosse uma reunião de negócios, ela parecia radiante. Há quanto tempo? Perguntei. Diogo e Mariana trocaram um olhar. Aquele olhar íntimo e conspiratório que os amantes partilham. Atingiu-me como um golpe físico. 8 meses, disse finalmente Diogo, desde o meu aniversário. O meu aniversário, aquele em que a Mariana usou aquele vestido vermelho deslumbrante e encantou todos os colegas do Diogo, aquele em que ela ficou até tarde para ajudar a arrumar enquanto eu e o Diogo discutíamos sobre as suas horas de trabalho cada vez mais longas. Aquele em que eu, na verdade, lhe agradeci por ser uma irmã tão maravilhosa. 8 meses, repeti, atordoada. Ouve, Leonor, disse Mariana, cruzando as pernas como se preparasse para uma conversa informal. Eu sei que isto é um choque, mas, francamente, talvez seja melhor assim. Tu e o Diogo já se andavam a afastar há muito tempo.
Toda a gente via isso. O nosso casamento já tinha acabado, acrescentou Diogo com a sua voz fria e calculada de advogado. Isto só acelerou o inevitável. A audácia deles era de cortar a respiração. Estavam ali sentados, as duas pessoas em quem eu mais confiava no mundo, a dissecar o meu casamento como se fosse uma fusão de empresas que simplesmente se tinha esgotado. Sem desculpas, sem explicações, sem remorsos, apenas uma crueldade pragmática, servida com a indiferença casual de quem discute o tempo. Quero que saias do apartamento, disse eu a Diogo, surpreendida com a firmeza na minha própria voz. Ele riu-se, literalmente riu-se. Leonor, o apartamento é meu, está em meu nome. Quem tem de sair és tu. E para onde é que eu vou? Perguntei. Mariana e Diogo trocaram outro daqueles olhares. Na verdade, disse Mariana, estive a pensar nisso. A mãe tem dito que se sente sozinha desde que o pai morreu. Talvez seja o momento perfeito para voltares para casa. Ajudas-lhe. Voltar para casa. Aos 32 anos, depois de construir uma vida e uma carreira como designer gráfica freelancer, eles queriam que eu voltasse para o meu quarto de infância como uma fracassada. A mãe sabe. A pergunta escapou-se antes que eu a pudesse deter. O sorriso de Mariana alargou-se. Contei-lhe ontem. Bem, ela compreende. Sempre disse que o Diogo era bom demais para. Ela parou. Mas era tarde demais. Bom demais para mim. A minha própria mãe achava que o meu marido era bom demais para mim. Na verdade, ela está entusiasmada com a ideia de sermos todos uma família, continuou Mariana. Disse que já era a altura de o Diogo encontrar alguém que estivesse à altura da sua ambição. A sala pareceu inclinar-se. Não só andavam a ter um caso há meses, como já tinham envolvido a minha mãe. Já tinham feito planos para a minha expulsão. Já tinham decidido como reorganizar a vida de todos em torno da sua traição. Olhei para o Diogo. Olhei verdadeiramente para o homem que apoiei enquanto ele estudava direito, que prometeu amar-me na saúde e na doença, que me sussurrou na nossa noite de núpcias que eu era o seu tudo. Ele estava a verificar o telemóvel. Preciso de apanhar ar, consegui dizer. Leonor, espera, chamou Diogo quando me dirigi à porta. Temos de discutir os aspectos práticos, o divórcio, a partilha de bens. Bens? Que bens, Diogo? Está tudo em teu nome. Lembras-te? Insististe nisso para otimização fiscal. Ele teve a decência de parecer embaraçado por um momento. Bem sim, mas podemos chegar a um acordo. Não sou uma pessoa irracional. O homem irracional que andava a dormir com a minha irmã há 8 meses preocupava-se em não ser visto como irracional. Saí sem dizer mais uma palavra. O caminho para casa foi um nevoeiro de lágrimas, raiva e um estranho torpor distante, como se estivesse a atravessar um sonho. O nosso apartamento, o apartamento de Diogo, ao que parece, ficava no final de uma rua sem saída num condomínio de prestígio em Lapa, que tínhamos escolhido juntos, porque falamos em um dia encher os quartos vagos com crianças. Fiquei sentada no carro durante 20 minutos, a olhar para a porta da frente com a sua pintura amarela alegre e as floreiras que eu tinha plantado na primavera passada. Tudo parecia exatamente igual, mas eu sentia-me como uma extraterrestre que tinha aterrado na vida de outra pessoa. Lá dentro, o apartamento guardava todas as provas da minha ilusão. As fotografias do casamento na lareira, os meus livros misturados com os dele nas estantes, a caneca de café que usei de manhã ainda no lava-loiça, a mancha de batom na borda como uma mancha de sangue na cena de um crime. Liguei à minha mãe. Leonor, querida, a voz da minha mãe era estudada e neutra. A Mariana disse que talvez ligasses. Ela contou-te. Contou-me o suficiente. Oh, meu bem, eu sei que é difícil, mas às vezes estas coisas acontecem. O Diogo e a Mariana, eles fazem sentido juntos. Ambos são ambiciosos, ambos são bem-sucedidos. Eu também sou bem-sucedida, interrompi. Tenho o meu próprio negócio. Desenhar convites de casamento não é bem. Eu faço branding corporativo, mãe. Tenho clientes importantes. Claro que tens, querida, mas sejamos honestas. A Mariana move-se no mundo do Diogo.
Ela entende os desafios dele, os objetivos dele. Talvez isto seja apenas seleção natural. Seleção natural? A minha mãe estava a tratar o meu casamento como um documentário sobre a vida selvagem. Então, estás do lado dela. Não estou a tomar partidos, Leonor. Estou a ser realista. Tu e o Diogo tinham problemas há mais de um ano. Toda a gente via. E a Mariana, bem, ela não planeou isto. O amor simplesmente aconteceu. O amor, eles chamavam a isto amor. Onde é que eu vou viver, mãe? Bem, tu sabes que é sempre bem-vinda aqui. O teu quarto está tal como o deixaste. E, para ser sincera, dava-me jeito ter alguma ajuda por cá. A casa tornou-se demasiado grande só para mim. Aí estava o prêmio de consolação. Depois de o meu marido me ter trocado pela minha irmã, ou a minha irmã ter roubado o meu marido, eu podia voltar para casa para ser a cuidadora da minha própria mãe. Preciso de pensar, disse eu. Claro, leva o tempo que precisares. Mas, Leonor, tenta não fazer disto um drama. Pelo bem de todos. Pelo bem de todos. Não pelo meu bem. Pelo bem de todos. Desliguei o telefone e servi-me de um copo de vinho. Depois outro e mais outro. Quando Diogo chegou a casa às 9h30 da noite, eu estava sentada na sala de estar com uma garrafa vazia e a cabeça limpa. Leonor, disse ele cautelosamente, a desapertar a gravata. Precisamos de discutir a logística, os aspectos práticos desta transição. Já falei com o meu advogado. O teu advogado? Leonor, por favor, não repitas tudo o que eu digo. É infantil, infantil. A mulher cuja vida ele acabara de destruir estava a ser infantil. Preparei uma proposta de acordo razoável, continuou ele, tirando um dossiê da sua pasta. Considerando que a maioria dos nossos ativos foi adquirida antes do casamento ou está em meu nome, estou disposto a ser generoso. Um pagamento único e eu cubro as tuas despesas de mudança. Peguei no dossiê e folheei-o sem ler. Quanto? 25.000 euros. É mais do que justo, considerando. Considerando o quê? Que andaste a dormir com a minha irmã durante 8 meses. Leonor, eu compreendo a tua dor. Dor? Levantei-me, surpreendida com a minha própria firmeza. Isto não é dor, Diogo. Dor é quando alguém te pisa o pé acidentalmente. Isto é devastação. É a aniquilação completa de tudo o que eu pensava saber sobre a minha vida. Ouve, estas coisas acontecem. As pessoas afastam-se, as pessoas mudam. O que eu e a Mariana temos é real. É algo que eu nunca senti antes. E o que nós tínhamos? Éramos amigos que se casaram porque parecia ser a altura certa. Mas, Leonor, sê honesta, quando foi a última vez que olhaste para mim como a Mariana olha? Quando foi a última vez que falamos sobre algo mais profundo do que listas de compras e planos para o fim de semana? O terrível era que ele não estava totalmente errado. Nós tínhamos nos afastado, caído na rotina, mas eu pensava que isso era normal. A evolução natural de um casamento, de um romance apaixonado para uma parceria confortável. E isso deu-te o direito de me trair? Eu não planeei isto, e a Mariana também não. Simplesmente aconteceu, durante 8 meses. Simplesmente aconteceu. Leonor, por favor, não compliques as coisas. Lá estava aquela frase outra vez. Não compliques. Como se os meus sentimentos fossem um incômodo, a minha dor um obstáculo no caminho da felicidade deles. Eu quero o apartamento, disse eu. Diogo riu-se. Leonor, ser realista. Não consegues pagar a hipoteca com os teus rendimentos, ilegalmente. Não quero saber da lei. Eu quero o apartamento. Não é assim que funciona. Estou a oferecer-te um acordo justo. Aceita-o. Ou então eu avanço com o divórcio por diferenças irreconciliáveis e tu ficas com o que o tribunal decidir. E considerando que está tudo em meu nome e não temos filhos, não será muito. Ele tinha pensado em tudo. O advogado tinha calculado todos os ângulos, coberto todas as bases. Eu devia pegar nos meus 25.000 euros e desaparecer silenciosamente para que ele pudesse começar a sua nova vida com a minha irmã. Quando queres que eu saia? Até o final do mês. Tens 2 semanas para encontrar outro sítio. 2 semanas.
Ele estava a dar-me 2 semanas para desmantelar a vida que eu tinha passado anos a construir. Está bem, disse eu. Diogo pareceu surpreendido. Está bem? Está bem. Saio até o final do mês. Ótimo. Fico contente por podermos resolver isto de forma civilizada. O homem que andava a ter um caso secreto com a minha cunhada há quase um ano queria congratular-nos a ambos pela nossa civilidade. Naquela noite, depois de Diogo ter ido dormir para o quarto de hóspedes, aparentemente a sua consciência tinha alguns limites. Sentei-me ao computador e comecei a planear. E continuei até de madrugada. Eu sempre fui boa em pesquisa. Era isso que me tornava boa no meu trabalho. Mergulhava a fundo nos negócios dos meus clientes, compreendia os seus valores e a sua concorrência e encontrava a forma visual perfeita de contar a sua história. Agora estava a aplicar essas mesmas competências para compreender exatamente o que o meu marido e a minha irmã me tinham feito. A primeira coisa que descobri foi que Diogo tinha sido ainda mais cuidadoso do que eu pensava. O apartamento, os carros, até a nossa conta bancária conjunta. Tudo estava estruturado para minimizar a minha reivindicação sobre os bens conjugais. Cada compra importante tinha sido feita imediatamente antes do nosso casamento ou registrada como uma despesa de negócio. Diogo Magalhães, o advogado, tinha-se estado, aparentemente, a preparar para um possível divórcio desde antes do dia do nosso casamento. A segunda coisa que descobri foi que esta não era a primeira vez deles. Levei 3 dias a vasculhar arquivos de redes sociais, a cruzar fotografias e cronologias. Mas encontrei um padrão. Diogo tinha um historial de se envolver com irmãs, não literalmente, mas com amigas próximas, parceiras de negócios, mulheres que circulavam nos mesmos círculos sociais. A sua namorada anterior tinha-no perdido para sua melhor amiga. A mulher antes dessa, ele trocou-a por uma colega de trabalho. E Mariana, a minha linda e encantadora irmã, tinha o seu próprio padrão. 3 dos seus casos anteriores tinham terminado quando ela se envolveu com homens que já estavam numa relação. Ela colecionava homens comprometidos como algumas pessoas colecionam vinhos vintage. Eles não se tinham apaixonado, eles tinham se encontrado. 2 predadores que gostavam mais da caça do que da presa. Eu ainda estava a digerir esta descoberta quando a campainha tocou. Era Mariana, de pé à minha porta com uma garrafa de vinho e uma expressão que só podia ser descrita como simpatia agressiva. Leonor, precisamos de falar. Posso entrar? Afastei-me, movida pela curiosidade contra o meu bom senso. Mariana sentou-se no meu sofá, o sofá que eu tinha escolhido, no apartamento onde ela planeava viver, e serviu 2 copos de vinho sem perguntar. Eu sei que me odeias agora, começou ela. Na verdade, não. Não tenho a certeza do que sinto, mas não é ódio. Bom, porque eu acho mesmo que podemos ultrapassar isto, como irmãs. Como irmãs. A confiança casual era estonteante. Eu e o Diogo não queríamos que fosse assim. Mas, Leonor, tens de admitir, vocês não eram felizes. Tu não eras feliz há meses. Iam contar-me alguma vez? Claro que sim. Nós só queríamos ter a certeza. Não queríamos magoar-te desnecessariamente se não desse em nada. Que atencioso. Leonor, esse sarcasmo não te fica bem. Mariana bebeu um gole de vinho, a estudar-me com aquele olhar calculista que eu começava a reconhecer. O facto é que eu e o Diogo funcionamos bem juntos. Mesmo bem. Desafiamo-nos intelectualmente. Temos os mesmos objetivos, os mesmos interesses e a mesma total falta de uma bússola moral. Vês, é disto que estou a falar, esse teu lado amargo e vingativo. Não é atraente, Leonor. É parte da razão pela qual tu e o Diogo se desmoronaram. Olhei fixamente para ela. Estás a culpar-me pelo teu caso? Não estou a culpar ninguém. Estou apenas a dizer que, talvez, se tivesses feito mais esforço no teu casamento, se tivesses tentado crescer com o Diogo em vez de estagnares. Eu estagnei? Leonor, quando foi a última vez que leste um livro que não fosse? O que é que queres, Mariana? Quero que fiquemos bem. Quero que entendas. Não se trata de tu não seres suficientemente boa.
É apenas uma questão de compatibilidade. Eu e o Diogo somos compatíveis de uma forma que tu e ele nunca foram. E tu e eu somos compatíveis como irmãs. O sorriso de Mariana era radiante. Claro que somos. Somos família. Isto não muda nada. Isto não muda nada, repeti lentamente. Leonor, eu sei que é difícil ver agora, mas a longo prazo, isto é o melhor para todos. Tu vais encontrar alguém mais adequado para ti, alguém que aprecie as tuas qualidades mais simples. E eu e o Diogo podemos construir algo real. Qualidades mais simples. Tu sabes o que quero dizer. És carinhosa, doce, caseira. Isso é adorável. Mas não é o que o Diogo precisa. Ele precisa de alguém que corresponda à sua ambição, alguém que entenda o mundo dele, alguém como tu. Exatamente. Mariana acabou o seu vinho e verificou o telemóvel. Tenho de ir. O Diogo vai buscar-me para jantar. Vamos encontrar-nos como sócios senhores da firma dele. Ela já estava a desempenhar o papel de esposa de advogado, a fazer networking, a posicionar-se no mundo profissional dele. E eu, entretanto, devia sair graciosamente do palco. Leonor, Mariana parou a porta. Tenta não complicar as coisas. Pelo bem de todos. Lá estava aquela frase outra vez. O lema da família, aparentemente. Depois de ela sair, sentei-me na sala e senti algo mudar dentro de mim. Não era raiva, nem um coração partido. Era algo mais limpo, mais afiado e infinitamente mais perigoso. Era clareza. Margarida Reis tinha uma aura que deixava nervosos os advogados da parte contrária. Aos 55 anos, com cabelo grisalho e um olhar penetrante, tinha a reputação de pegar em casos que outros advogados consideravam perdidos. O seu escritório, com vista sobre a cidade a partir do 15º andar, e os seus honorários refletiam o seu historial de sucesso. Encontrei o nome dela online, numa pesquisa por melhores advogados de divórcio em Lisboa, e depois passei 2 dias a ler sobre os seus casos. Ela especializava-se no que chamava de litígios de alto conflito, divórcios que envolvían bens significativos, disputas de custódia complexas ou, como no meu caso, cônjuges que pensavam ser mais espertos que o sistema. Será Almeida, disse ela, a olhar para a proposta que Diogo me tinha dado. A oferta do seu marido é um insulto. Ele diz que é generosa. Ele está a mentir. Com um casamento de 2 anos, os bens adquiridos e os rendimentos de ambos os cônjuges, a senhora tem direito a uma parte significativamente maior. O facto de ele ter estruturado tudo para minimizar as suas reivindicações sugere premeditação. Premeditação? Ele estava a preparar-se para este divórcio antes mesmo do vosso casamento. Olhe para a cronologia. Cada compra importante, cada decisão financeira, cada transferência de ativos. Este homem tem estado a proteger-se de uma futura partilha de bens desde o primeiro dia. Senti-me enjoada. Então, ele nunca quis que fosse para sempre. Não posso falar sobre as intenções dele, mas posso falar sobre as suas ações. E as ações dele indicam um homem que sempre planeou uma rota de fuga. Margarida recostou-se na sua cadeira de cabedal e estudou-me. A questão é, o que é que a senhora quer deste divórcio? Quero justiça. Justiça é um conceito subjetivo. Estou a perguntar, o que é que a senhora quer? Pensei nisso. O que é que eu queria? O apartamento, o dinheiro, vingança. Quero que eles percebam que não vou desaparecer silenciosamente. Margarida sorriu pela primeira vez desde que eu entrara no seu escritório. Agora estamos a chegar a algum lado. Fale-me da sua irmã. Contei-lhe tudo. O caso, a cronologia, a crueldade casual, a completa falta de remorso de Mariana. Contei-lhe sobre a reação da minha mãe, sobre o jantar de família, onde se esperava que eu sorrisse amavelmente, enquanto eles reorganizavam as suas vidas em torno da minha traição. Interessante, disse Margarida quando terminei. A sua irmã trabalha em relações públicas, na área da moda. Representa alguns designers de alta gama e está a criar laços com os colegas do seu marido na firma de advogados.
Já começou a fazer networking com eles, a posicionar-se como a esposa perfeita de um advogado, ao que parece. Margarida tomou uma nota. E as redes sociais? Eles têm sido discretos? Peguei no meu telemóvel e mostrei-lhe capturas de ecrã das fotografias. Diogo e Mariana em restaurantes, em eventos de trabalho, no teatro, sempre cuidadosamente encenados para parecerem profissionais, mas com uma intimidade que seria óbvia para quem soubesse o que procurar. Eles são cuidadosos, observou Margarida, mas não o suficiente. O que quer dizer? O seu marido é um associado numa firma de prestígio. Na profissão dele, a imagem é tudo. Valores familiares, estabilidade, confiança, tudo isso influencia as suas perspectivas de carreira. E um caso com a irmã da sua esposa, enquanto manipula os bens familiares para defraudar essa mesma esposa na partilha de bens, isso não cairá bem junto dos sócios seniores. Senti uma centelha de algo que poderia ser esperança. O que podemos fazer? Podemos avançar com o divórcio com base em adultério. Podemos exigir uma auditoria forense completa a todos os bens do casal. Podemos intimar as comunicações entre o seu marido e a sua irmã para estabelecer a cronologia do caso deles. Isso ajudaria, tornaria a vida dele muito desconfortável. E o desconforto tem uma forma de tornar as pessoas mais razoáveis nas negociações de um acordo. Os honorários de Margarida eram elevados, mas eu tinha o suficiente na minha conta poupança pessoal para cobrir o adiantamento. Deixar-me ia sem um cêntimo, mas também criaria um problema para Diogo e Mariana que eles não estavam à espera. E mais uma coisa, disse Margarida quando eu estava de saída. Mencionou que a carreira da sua irmã depende da sua reputação na indústria da moda. Sim, por quê? Nenhuma razão em particular. Apenas a considerar todas as nossas opções. Diogo recebeu os papéis do divórcio na segunda-feira de manhã, no seu escritório. Eu soube porque Margarida tinha providenciado a entrega por um estafeta, em vez de correio registrado, para máxima humilhação. Também soube porque Diogo me ligou 1 hora depois, a voz a tremer de fúria. Leonor, que raio é isto? São os papéis do divórcio. Pensei que era isso que querias. Baseado em adultério, uma auditoria forense? Estás a exigir metade de tudo? Estou a exigir aquilo a que tenho direito legalmente. Nós tínhamos um acordo. Nós tínhamos a tua oferta unilateral. Decidi rejeitá-la. Houve uma longa pausa. Leonor, estás a cometer um erro. Isto vai acabar muito mal. Já está mal, Diogo. Eu só decidi parar de fingir. Não vou deixar que destruas a minha carreira por causa disto. Não estou a tentar destruir a tua carreira. Aos 30 anos, era 2 anos mais nova do que eu, mas sempre agiu como se fosse uma década mais sábia. Hoje, sentada no sofá de cabedal, enquanto Diogo permanecia atrás da sua secretária, como se fosse uma reunião de negócios, ela parecia radiante. Há quanto tempo? Perguntei. Diogo e Mariana trocaram um olhar. Aquele olhar íntimo e conspiratório que os amantes partilham. Atingiu-me como um golpe físico. 8 meses, disse finalmente Diogo. Se continuares com este processo, vou fazer com que te arrependas. Tenho recursos, tenho contactos. Estás a ameaçar-me? Estou a avisar-te. Recua, aceita a oferta e segue em frente, ou as coisas vão ficar muito piores para ti. Desliguei o telefone. 2 horas depois, Mariana estava à minha porta. Ao contrário da sua visita anterior, ela não trouxe vinho nem usou a sua máscara de simpatia. Estava furiosa. Leonor, tens de parar com isto. Parar com o quê? Este processo ridículo. Estou a tentar obter um divórcio justo. Ao arrastares a nossa vida pessoal para os tribunais. Ao fazeres-me parecer o quê, Diogo? Um homem que traiu a esposa com a irmã dela? Outra pausa. Se achas que me podes intimidar para te dar mais dinheiro, chantageando-me. Não te estou a chantagear, mas também não vou desaparecer silenciosamente para que vocês possam começar a vossa nova vida sem consequências. Leonor, ouve-me com atenção. Se continuares com isto, o Diogo vai destruir-te.
Ele vai garantir que nunca mais arranjes trabalho, que nunca consigas um empréstimo. Nunca. Nunca o quê? Nunca serei nada? Nunca serei digna da vida que construí? Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que vocês os dois quiseram dizer. Decidiram que eu era descartável, que devia ficar grata por quaisquer migalhas que me atirassem e depois desaparecer para que pudessem viver felizes para sempre. Leonor, por favor, pensa no que estás a fazer. Pensa na mãe, pensa na família. Estou a pensar na família. Estou a pensar que tipo de família destrói um dos seus e depois exige que essa pessoa lhes agradeça por isso. A máscara de Mariana caiu completamente. Ótimo. Queres jogar a séria? Não é só o Diogo que tem ligações. Eu trabalho na moda, Leonor. Conheço fotógrafos, jornalistas, influenciadores. Também posso tornar a tua vida muito difícil. Isso é uma ameaça, é uma promessa. Desiste deste processo. Ou vamos garantir que toda a gente saiba o tipo de pessoa que realmente és. E que tipo de pessoa sou eu, Mariana? O tipo de pessoa que tenta destruir a felicidade da própria irmã por despeito. Olhei para ela. Olhei verdadeiramente para a mulher bonita e confiante, que sempre fora tudo o que eu não era. E pela primeira vez na minha vida, via com clareza. Ela não era confiante, era desesperada, não era bem-sucedida, era uma parasita. Ela não ganhava por ser melhor. Ganhava por levar o que pertencia aos outros. Sai do meu apartamento, disse eu baixinho. Leonor, sai. Depois de ela sair, liguei a Margarida. Eles estão assustados, disse-lhe eu. Bom, pessoas assustadas cometem erros. Também ameaçam retaliar. Diogo diz que tem ligações e Mariana diz que pode prejudicar a minha reputação profissional. Deixe-os tentar. A descoberta em tribunal funciona nos dois sentidos, Sra. Almeida. Se eles quiserem jogar sujo, vamos intimar as suas comunicações e ver exatamente o que andaram a dizer sobre si. Conspirar para difamar um cônjuge durante um processo de divórcio não parece bem em tribunal. Qual é o nosso próximo passo? Esperamos e documentamos tudo. Cada ameaça, cada tentativa de intimidação, cada contacto que eles fazem. O seu marido pode ser advogado, mas ele não está a pensar como um advogado agora. Está a pensar como um homem culpado que foi apanhado. A primeira fissura no plano perfeito deles surgiu de uma fonte inesperada, a Sociedade de Advogados de Diogo. 2 semanas após a apresentação do pedido de divórcio, Margarida recebeu uma chamada de um dos sócios seniores, a solicitar uma reunião. Aparentemente, a firma tinha tomado conhecimento da situação delicada que envolvia um dos seus associados e queria discutir opções para um acordo discreto. O que é que isso significa? Perguntei. Significa que os chefes de Diogo estão preocupados com a publicidade, um divórcio confuso, com alegações de adultério e má conduta financeira, reflete mal na reputação da firma. Então, estão a pressioná-lo para chegar a um acordo. Estão a pressioná-lo para que este caso desapareça, rápida e silenciosamente. E isso dá-nos alavancagem. A segunda fissura apareceu no mundo de Mariana. 3 dos seus clientes receberam dicas anônimas sobre o seu comportamento pouco profissional e estavam a reavaliar os seus contratos. Aparentemente, alguém andava a partilhar detalhes da sua vida pessoal com contactos na indústria. Foi a senhora que fez isto? Perguntei a Margarida. Eu sou responsável pela estratégia legal, respondeu ela, evasiva. Não posso controlar o que outras pessoas decidem fazer com informações publicamente disponíveis. Que informações publicamente disponíveis? Os processos de divórcio são registros públicos. Documentos judiciais que detalham alegações de adultério são registros públicos. Se alguém decidiu consultar esses registros e partilhar informações relevantes com os contactos profissionais da sua irmã, bem, isso não é ilegal. Eu estava a começar a perceber por que é que Margarida cobrava honorários tão altos. A terceira fissura foi a mais gratificante. Recebi uma chamada da mãe de Diogo. Helena Magalhães nunca tinha sido particularmente calorosa comigo durante o nosso casamento, mas sempre fora educada. Agora parecia genuinamente perturbada.
Leonor, querida, acabei de saber da situação. A situação, o Diogo e a sua irmã. Quero que saiba, eu não fazia ideia e estou absolutamente horrorizada. Obrigada, Helena. Isso significa muito. Não foi assim que eduquei o meu filho. O pai dele daria voltas no túmulo. Ela fez uma pausa. Leonor, eu sei que é um atrevimento, mas espero que lute pelo que merece. Não se deixe intimidar por eles. Ao desligar, percebi que Diogo não tinha perdido apenas uma esposa. Estava a perder o respeito da sua família, dos seus colegas e provavelmente de si mesmo, mesmo que ainda não estivesse pronto para o admitir. A pressão estava a aumentar e era apenas uma questão de tempo até algo quebrar. O confronto final ocorreu no escritório da Sociedade de Advogados, numa sala de reuniões com janelas panorâmicas com vista para a cidade. Diogo estava sentado à minha frente, ladeado por 2 advogados, enquanto Margarida se sentava ao meu lado com uma pilha de documentos da espessura de um tijolo. Diogo estava com um aspecto terrível. O seu cabelo, normalmente impecável, estava desgrenhado. O seu fato caro estava amarrotado e tinha olheiras escuras. O menino de ouro do direito estava a começar a rachar. Vamos diretos ao assunto, começou Margarida. A minha cliente está disposta a aceitar um acordo de 250 mil euros, metade do valor do apartamento e uma pensão vitalícia de 2.000 euros por mês. O advogado principal de Diogo, um homem magro chamado Pires, quase sufocou uma gargalhada. Reis, isso é completamente despropositado. O casamento durou apenas 2 anos. Não há filhos. Também há adultério documentado, má conduta financeira e uma conspiração para privar a minha cliente dos seus bens conjugais, interrompeu Margarida. Mais ameaças credíveis de retaliação e difamação. O seu cliente não está a negociar de uma posição de força. Nós contestamos a caracterização de má conduta financeira. E contestam o adultério? Silêncio. Contestam que o seu cliente estruturou os bens do casal para minimizar as reivindicações da sua esposa? Mais silêncio. Contestam que o seu cliente e a amante dele, que por acaso é irmã da minha cliente, fizeram declarações ameaçadoras sobre a reputação e os meios de subsistência da minha cliente? Diogo finalmente falou. Leonor, por favor, vamos ser razoáveis. Eu estou a ser razoável. Estou a pedir metade do que construímos juntos, mais apoio enquanto reconstruo a minha vida. Tu estás a oferecer-me menos do que pagarias por um carro. Só o apartamento vale quase 1 milhão de euros. Estás a pedir metade disso, mais um pagamento em dinheiro, mais uma pensão. Eu não tenho como pagar isso. Então devias ter pensado nisso antes de me traíres com a minha irmã. A calma de Diogo finalmente quebrou. Leonor, estou a tentar ser justo, mas tu estás a ser vingativa. Todo este processo, a atenção da comunicação social, arrastar os nossos assuntos privados para os tribunais. A atenção da comunicação social, interrompi. Não finjas que não sabes. Alguém tem andado a passar informações a jornalistas, bloggers, influenciadores. Tenho repórteres a ligar para a minha firma a perguntar sobre a minha situação conjugal. A Mariana perdeu 3 clientes importantes por causa de rumores sobre a vida pessoal dela. Olhei para Margarida, que mantinha uma expressão perfeitamente neutra. Senhor Magalhães, disse ela, se está preocupado com a atenção da comunicação social, talvez devesse considerar por que é que a sua história está a gerar tanto interesse. Traições acontecem todos os dias. Normalmente não chegam às manchetes, a menos que haja algo particularmente notável nelas. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que um associado de uma prestigiada sociedade de advogados a manipular bens conjugais enquanto tem um caso com a cunhada é uma história bastante apelativa, especialmente quando esse mesmo advogado ameaça retaliar contra sua esposa por ela exigir um acordo justo. Diogo ficou pálido. A senhora falou com jornalistas?
Eu não falo com jornalistas, Sr. Magalhães, mas não posso controlar que registros públicos eles decidem investigar, nem que conclusões tiram desses registros. Pires inclinou-se para a frente. Reis, se está a insinuar que orquestrou algum tipo de campanha mediática. Não estou a insinuar nada. Estou simplesmente a observar que o interesse público, neste caso, parece estar a crescer. Na verdade, recebi uma chamada ontem de um produtor da TVI. Aparentemente, estão a considerar fazer uma reportagem sobre como a lei do divórcio pode ser usada para prejudicar as mulheres. Um silêncio mortal encheu a sala. Claro, continuou Margarida. Um acordo rápido e justo eliminaria a necessidade de qualquer atenção mediática adicional. A minha cliente não tem interesse em publicidade. Ela só quer o que é seu por direito. Diogo parecia que ia vomitar. Leonor, não podes fazer isto. A minha carreira. A tua carreira sobreviverá, Diogo. Talvez até melhore. Se mostrares que consegues lidar com as adversidades pessoais com dignidade e integridade. Isto não é dignidade e integridade. É extorsão. Não, disse eu calmamente. São consequências. Olhamos um para o outro através da mesa de conferências polida. Vi o momento exato em que Diogo percebeu que tinha perdido. Não apenas o casamento, não apenas o dinheiro, mas a narrativa. Ele esperava que eu desaparecesse silenciosamente, que sofresse a minha dor e humilhação em privado, enquanto ele seguia em frente com a sua nova vida. Em vez disso, eu estava a forçá-lo a enfrentar as consequências públicas das suas escolhas. Preciso de discutir isto com o meu cliente, disse Pires. Claro, respondeu Margarida. Damos-vos 24 horas para responder. Diogo ligou-me naquela noite, contornando os advogados. Leonor, precisamos de falar. Só nós os dois. Não acho que seja uma boa ideia. Por favor, uma conversa. Sem advogados, sem ameaças, sem todas estas manobras legais. Só nós. Algo na sua voz fez-me concordar. Encontramo-nos num café na Baixa, um território neutro onde não tínhamos memórias partilhadas. Diogo parecia exausto. O advogado confiante, que me tinha descartado com tanta displicência no seu escritório, desaparecera, dando lugar a um homem que parecia ter envelhecido anos em poucas semanas. Eu nunca quis que as coisas chegassem a este ponto, disse ele, sem rodeios. E como é que querias que chegassem? Não sei. Mais limpo, talvez. Mais civilizado. Queres dizer, querias que eu desaparecesse sem fazer barulho. Diogo passou as mãos pelo cabelo. Leonor, eu sei que me odeias. Sei que te magoei de uma forma que nem consigo compreender completamente. Mas nós fomos amigos uma vez. Nós gostávamos um do outro. Não podemos acabar com isto sem nos destruirmos mutuamente. Eu não estou a tentar destruir-te, Diogo. Estou a tentar sobreviver. A atenção mediática, os custos legais, a humilhação pública, isso não é sobrevivência, é vingança. Estudei o seu rosto, à procura de qualquer vestígio do homem que um dia amei. Arrepende-te de alguma coisa? Arrependo-me de te ter magoado. Arrependo-me da forma como tudo isto aconteceu. Arrependo-me de não termos conseguido encontrar uma maneira de terminar o nosso casamento antes da Mariana. Mas não te arrependes dela. Não, disse ele baixinho. Dela não me arrependo. Pelo menos ele era honesto. Leonor, o que é que tu queres realmente disto? O que te faria sentir que a justiça foi feita? Pensei nisso. O que é que eu queria? Queria minha vida de volta. Mas isso era impossível. Queria o meu casamento de volta, mas isso era impensável. Queria a minha irmã de volta, mas isso era imperdoável. Quero saber que há consequências para o que vocês fizeram. Quero saber que não se pode simplesmente descartar as pessoas quando elas se tornam inconvenientes. Já existem consequências. A minha reputação, a minha relação com a minha família, a minha posição na firma. Isso não são consequências, Diogo. São os resultados naturais das tuas escolhas. Consequências é quando tu realmente pagas o preço pelo que me tiraste. Diogo ficou em silêncio por um longo tempo. E se eu concordar com os termos da Margarida, o acordo total, a pensão, tudo, por que farias isso? Porque estou cansado, Leonor.
cansado de lutar, cansado do estresse, cansado de olhar por cima do ombro à espera do próximo golpe. Eu só quero que isto acabe. E a Mariana? O que é que ela acha de tu me dares metade do teu patrimônio? O riso de Diogo foi amargo. A Mariana acha que eu devia lutar mais. Ela acha que estás a fazer bluff, que vais recuar se pressionarmos o suficiente. E tu, o que é que tu achas? Acho que nunca te conheci realmente. A Leonor com quem me casei nunca teria feito nada disto. Teria aceitado a oferta inicial e desaparecido. A Leonor com quem te casaste confiava em ti, acreditava nas promessas que fizeste. Pensava que o seu marido e a sua irmã eram pessoas fundamentalmente decentes. E agora? Agora ela sabe que não são. Ficamos sentados em silêncio por um tempo, a ver a multidão do final da tarde a passar apressada pelas janelas. Finalmente Diogo falou: eu vou aceitar o acordo, tudo. E a Mariana? O que tem a Mariana? Ela não vai ficar contente com isto. Estás preparado para isso? O sorriso de Diogo foi triste. Leonor, aprendi uma coisa interessante sobre a tua irmã no último mês. Ela é muito boa a querer o que pertence aos outros. É menos entusiasta em relação ao preço que tem de pagar para o ter. O que quer dizer que? Quer dizer que ela estava entusiasmada por estar com um advogado de sucesso. Está menos entusiasmada por estar com um advogado falido e com a reputação manchada. Senti uma pontada inesperada de simpatia por ele. Lamento. Não lamentes. Eu fiz as minhas escolhas. Agora tenho de viver com elas. O acordo foi finalizado 2 semanas depois. Diogo ficou com o apartamento, mas teve de contrair uma hipoteca avultada para me pagar a minha parte do seu valor. Juntamente com a compensação monetária e a pensão, saí com dinheiro suficiente para comprar a minha própria casa e começar de novo. Mas mais importante, saí com algo que não esperava, um sentido de autoestima. A atenção mediática, que tanto horrorizara Diogo, acabou por ser uma bênção disfarçada. Um jornalista que cobriu o caso apresentou-me a uma organização sem fins lucrativos que ajudava mulheres a navegar em divórcios difíceis. Ofereceram-me um cargo como coordenadora de comunicação, usando as minhas competências de design para ajudar outras mulheres a contar as suas histórias. O meu primeiro projeto foi criar um website para mulheres que enfrentaram má conduta financeira durante o divórcio. O slogan que criei foi: a sua história importa, a sua voz importa, você merece melhor. Parecia a declaração de missão da minha nova vida. Mariana tentou contactar-me várias vezes nos meses seguintes ao acordo. Mensagens de voz que começavam com desculpas e se tornavam cada vez mais desesperadas à medida que a sua vida profissional continuava a desmoronar-se. Aparentemente, a indústria da moda era menos tolerante a dramas pessoais do que ela tinha assumido. Nunca lhe retornei as chamadas. A minha mãe, surpreendentemente, começou a mudar. Começou com telefonemas constrangedores, em que ela evitava mencionar Diogo ou Mariana. Depois, seguiram-se visitas reais, onde ela parecia genuinamente interessada na minha nova vida e no meu novo trabalho. Acho que talvez tenha julgado mal a situação, disse ela durante uma dessas visitas, o que foi o mais próximo de um pedido de desculpas que eu podia esperar. O teu pai sempre disse que tu eras a forte. Eu pensava que ele se referia a forte emocionalmente carinhosa. Não percebi que ele se referia a uma espinha de aço. Eu também não, disse eu, até ter de a encontrar. 6 meses após o acordo, recebi um telefonema de Margarida. Viu as notícias? Perguntou ela. Que notícias? Ligue à TVI. Mudei para o canal de notícias local, a tempo de apanhar o final de uma reportagem sobre má conduta profissional no meio jurídico. A fotografia de Diogo apareceu no ecrã enquanto o pivô discutia uma recente investigação ética envolvendo o manuseamento indevido de fundos de clientes e conflitos de interesse. O que é que isto significa? Perguntei a Margarida. Significa que os problemas do seu ex-marido se estenderam para além do seu divórcio. Aparentemente, o escrutínio que começou com o nosso caso levou a investigações mais profundas sobre as suas práticas profissionais. Isto está ligado ao que fizemos, não diretamente,
Mas por vezes, quando se ilumina um canto escuro, encontra-se mais do que se esperava. Assisti à reportagem com sentimentos mistos. Não queria que Diogo fosse destruído, apenas que fosse responsabilizado. Mas as ações têm consequências, e as dele, aparentemente, iam muito para além do nosso casamento. A verdadeira notícia chegou 3 dias depois, não na televisão, mas na minha caixa de correio eletrônico. Era um e-mail de um produtor de uma grande estação de televisão a perguntar se eu estaria interessada em ser consultora numa série documental sobre mulheres que lutaram contra a traição e a manipulação. Estamos a chamar-lhe A Hora da Verdade, dizia o e-mail. Queremos contar histórias de mulheres que se recusaram a ser vítimas, que transformaram a sua dor em poder e a sua traição em justiça. O seu caso tornou-se uma espécie de lenda nos círculos jurídicos. A mulher que não desapareceu silenciosamente. Olhei para o e-mail durante muito tempo antes de responder. 1 ano antes, a ideia da minha vida privada se tornar pública ter-me-ia horrorizado. Agora, via-a como uma oportunidade de ajudar outras mulheres a perceber que não têm de aceitar a traição em silêncio. Estou interessada, escrevi de volta, mas quero ter controle sobre a forma como a minha história é contada. E quero que uma parte das receitas seja doada a organizações que ajudam mulheres em situações semelhantes. O documentário foi para o ar 8 meses depois. O episódio sobre o meu caso chamava-se Entrei no escritório do meu marido e encontrei a minha irmã no colo dele. O que fiz a seguir fez manchetes. Foi o episódio com maior audiência da série. Hoje, vivo num pequeno apartamento num bairro artístico, com paredes de tijolo à vista e janelas enormes que enchem o espaço de luz. O meu negócio de design cresceu para além dos meus sonhos mais selvagens, em parte graças a referências de mulheres que viram o documentário e queriam trabalhar com alguém que compreende o poder de controlar a própria narrativa. Estou a sair com alguém novo, um professor chamado Tiago, que acha a minha história inspiradora em vez de escandalosa, que admira a minha força em vez de a temer. Estamos a ir com calma, a construir algo baseado na honestidade e no respeito mútuo, não na conveniência e na suposição. Diogo mudou-se para outra região depois de a sua licença para advogar ter sido suspensa. Ouvi, através de amigos em comum, que ele trabalha numa pequena firma a tratar de transações imobiliárias, um mundo à parte das suas antigas ambições. Ele e Mariana separaram-se 7 meses após o acordo, aparentemente incapazes de sobreviver à transição de um caso proibido para uma realidade mundana. Mariana tentou reconstruir a sua carreira de relações públicas, mas descobriu que, em círculos pequenos, a reputação segue-te. A última vez que soube, ela estava a trabalhar em comunicação corporativa noutra cidade. Um trabalho respeitável, mas sem brilho, que paga as contas, mas não alimenta o seu ego. A minha mãe e eu reconstruímos a nossa relação em novos termos. Ela vem jantar todos os domingos e falamos sobre livros, política e o meu trabalho na organização sem fins lucrativos. Ela nunca menciona Diogo ou Mariana, a menos que eu o faça primeiro, o que raramente acontece. Já não os odeio, nem Diogo, nem Mariana, nem mesmo a mim mesma pelos anos em que fui menos do que devia ter sido. O ódio é exaustivo e eu tenho coisas melhores para fazer com a minha energia. Mas também não os perdoei. O perdão implica que o que eles fizeram é perdoável, e eu não acredito que seja. Não se perdoa um assassino porque ele depois parece arrependido. Não se perdoa a traição só porque os traidores seguiram em frente. Em vez disso, fiz algo mais poderoso. Segui completamente em frente deles. Às vezes, tarde da noite, quando estou a trabalhar num novo projeto ou a ler na minha sala de estar, penso naquele dia em que entrei no escritório de Diogo e vi o meu mundo desmoronar-se. Penso na mulher que eu era então, confiante, complacente, disposta a diminuir-se para evitar conflitos. Essa mulher já não existe, não destruída, mas transformada. No seu lugar está alguém mais duro,
mais sábio e infinitamente mais perigoso para as pessoas que confundem bondade com fraqueza. O produtor do documentário tinha razão numa coisa. Tornei-me uma espécie de lenda em certos círculos. Não como uma vítima que foi injustiçada, mas como uma mulher que se recusou a aceitar que a injustiça fosse o fim da sua história. Às vezes, o meu telefone toca. São mulheres em situações semelhantes. Mulheres que encontraram o meu número através da organização sem fins lucrativos ou que ouviram falar do meu caso por amigos de amigos. Começam sempre da mesma maneira. Não sei o que fazer. Sinto-me tão impotente. E eu digo-lhe sempre a mesma coisa. Você não é impotente. Você só ainda não percebeu como usar o seu poder. Porque foi isso que aprendi naqueles meses de batalhas legais, atenção mediática e drama familiar. Toda a gente tem poder. A questão é se estás disposta a usá-lo. Eu estive, e isso mudou tudo. As manchetes que se seguiram não foram apenas sobre o meu caso, foram sobre uma escolha. A escolha de lutar, de exigir melhor, de recusar desaparecer silenciosamente na narrativa de outra pessoa sobre a tua vida. É uma escolha que todas as mulheres enfrentam, num momento ou noutro, de uma forma ou de outra. E quando me perguntam sobre isso agora, quando querem saber como encontrei a coragem para lutar quando tudo parecia estar contra mim, eu digo-lhes a verdade. Eu não encontrei coragem, eu encontrei clareza. E quando se começa a ver as coisas com clareza, tudo o resto se torna possível.